Jung é sincronicidade. Mais uma vez, Carl Jung e um conceito dele, que inclusive já fiz uma palestra sobre isso. A sincronicidade diz que 2 ou mais eventos podem coincidir de forma significativa para quem os vive. Vocês já devem ter visto acontecer alguma sincronicidade. Tem umas que são incríveis. Vou tentar passar para vocês, por exemplo, uma que eu vivi. Eu queria sair de Brasília para fazer Nova Acrópole em outro estado. Mas eu queria ir para uma determinada região e aquela região eu não conseguia transferências para lá de jeito nenhum. Aí me propuseram fazer em Manaus. E eu estava pensando, será que Manaus? Mas por que Manaus? De repente me fecha um caminhão e diz, escrito, uma papagaio todo colorido, escrito Nova Amazônia. Sério, sério. Já vi coisas incríveis. Você, às vezes, está pensando, raciocinando sobre um problema, pensando, será que a vida é realmente isso? Será que essa situação está querendo me ensinar tal coisa? E você está ali caminhando, de repente uma pessoa do outro lado, um velhinho fazendo Cooper, ele passa por você, é isso aí mesmo, é isso aí. Jung conta uma história que é incrível. Ele diz que ele estava com um paciente num determinado prédio e esse paciente estava contando para ele as dificuldades que estava vivendo. E ele estava contando para ele o mito do besouro, do escaravelho egípcio. O escaravelho é um animal que anda se arrastando, tipo um besouro, mas que de repente ele descobre que tem asas e sai voando, que é um mito muito associado ao ser humano, E ele disse que ele estava falando sobre isso e o paciente ouvindo, de repente, naquele andar onde ele morava, esses bichos não voam alto, naquele andar onde ele tinha o seu consultório, entrou um escaravelho, puf, bateu na parede, entre os dois. E ele não mente, não inventaria uma coisa desse tipo, não tem uns que são incríveis. Incríveis. Já vi acontecer coisas muito interessantes. Enfim, a sincronicidade são elementos que se atraem mutuamente, um para confirmar o outro. E se atraem por quê? Porque existe uma lei de atração que está trabalhando sob o comando da natureza para te ajudar a ver qual é o teu caminho. Às vezes a gente não observa porque são coisas muito sutis. Se a gente para observar, tem elementos simultâneos que parecem não ter nada a ver, mas um reforça claramente o outro, como uma indicação de que aquele primeiro é um caminho certo ou um caminho errado. Jung trabalhou demais com essa ideia das sincronicidades. Ou seja, uma forma de apontar que o seu caminho escolhido, ou aquilo que você está refletindo, tem alguma verdade ou não, tem ou não algum propósito. Ou seja, o teu poder pessoal, as leis da natureza, a inteligência da natureza, criam essa coincidência de fatores, como um viés de confirmação de algo que você necessita naquele momento. Stamp, de tudo que você teoriza, de tudo mesmo. O que eu acho mais fascinante é essa questão da sincronicidade. A definição de sincronicidade já diz tudo. Sincronicidade, no contexto proposto, refere-se a uma ocorrência simultânea de eventos que são causalmente não relacionados, mas que, para a pessoa que os vivencia, possuem um significado ou conexão, sugerindo uma ordem ou padrão mais profundo. Em outras palavras, é uma coincidência significativa, que vai além da mera casualidade. Ir além da casualidade significa propósito. Porque em certas situações é coincidência demais para ser só coincidência. Vamos tomar como exemplo o Corinthians Paulista. Ele ficou 23 anos sem ser campeão. 2 a mais que o Botafogo. Sim, e veja as coincidências que eu pude perceber no jogo do título em 1977. O ano era 77. O jogo começou às 16 horas. 1 mais 6 igual 7. É isso. É isso o quê? É isso, acabou. Uma mísera coincidência? Você vê outra? E eu sei lá, você é que tem que pesquisar, ué. Eu só vi essa. Agora, tem uma situação interessante, porque havia uma lenda de que o jejum do Corinthians foi uma praga de Pelé.
Dizem que durante o amistoso Seleção Brasileira contra o Corinthians em 1958, ele sofreu uma dura falta do zagueiro corintiano Ari Clemente. Por causa disso, segundo a lenda, Pelé prometera que enquanto ele jogasse futebol, o Corinthians não seria campeão. A história ficou fortalecida já que o título de 1977 veio exatos 12 dias depois da despedida dele dos gramados. A mesma situação do Zico com o Botafogo. Enquanto ele jogou bola nós não conquistamos nada, e naquele 3-3 o terceiro gol do Botafogo saiu após a sua substituição. E na noite do dia 21 também. Exatamente. Foi só ele sair e Maurício marcou o gol. Então no caso do Corinthians foi falta de sorte mesmo, no caso do Botafogo foi propósito, é isso? Um clube pode passar por uma fase ruim por muito tempo, por má administração ou mesmo azar. No caso do Botafogo foi propósito porque tinha coisa dos números 12 e 21, além da conjunção com o livro sagrado dos maias. É, isso faz mesmo sentido. Porque uma mensagem tinha que ser passada. E se não fosse você, Stemp? Ninguém teria percebido até hoje. Não, perceber todo mundo percebeu, a diferença é que ninguém mais buscou encontrar uma explicação. Porque na época, em 1989, saiu em todos os jornais as coincidências da noite do dia 21. E não foram todas que a mídia noticiou, foram poucas. Os 21 anos sem títulos, o dia 21, o gol aos 12 minutos, o placar mostrando 21 graus de temperatura, o 12º cruzamento. Exatamente. Eu é que depois pesquisando mais é que cheguei até o número de 21 coincidências. Então agora eu te pergunto, Stemp, o que mais pela vida acontece que ninguém nota? Aí é que a coisa é importante, é não prestar atenção na sincronicidade. Lembra da rua chamada Botafogo em Porto Alegre? Claro que lembro. Saiu em todos os jornais que o Thiago fotografou o Beriba bem embaixo da placa da rua Botafogo em Porto Alegre, muita coincidência. Pois é, mas ninguém olhou para o CEP na placa. 12/12. E o início da rua somado dá 8. 8/12, aniversário do Botafogo. Então o segredo é prestar atenção na sincronicidade, não é só achar graça na coincidência, é mergulhar fundo na sincronicidade. É isso aí mesmo. Eu vou te dar um exemplo recente para você entender. Saiu um vídeo do canal Aviões e Músicas em que o Lito conta sobre uma coincidência absurda que aconteceu perto de Concórdia. Assiste e me diz o que você acha. De tarde de quarta-feira, 23 de setembro de 1981, o céu sobre Santa Catarina não era feito de estrelas, mas de névoa densa. Em menos de uma hora, 2 aviões idênticos, com passageiros ilustres, caíram em condições idênticas. Neblina, pressa e uma sucessão de erros fatais. 2 cidades em luto e uma pergunta: como 2 Piper Navajos colidiram com o destino no mesmo dia, na mesma região, sob as mesmas nuvens? A resposta está nos detalhes. Senta, que lá vem história. Não houve sobreviventes. O relógio de pulso de Lédio Martins parou exatamente às 18h09. Esse acidente ainda hoje é considerado estranho por conta das inúmeras coincidências que ocorreram. 2 aviões Navajo, 2 decolagens com minutos de diferença de cidades diferentes, 5 mortos em cada aeronave, 2 secretários de indústria e comércio de estados diferentes, 2 presidentes de associações empresariais diferentes, 2 irmãos em aviões diferentes. Os acidentes foram separados por apenas 50 minutos entre um e outro, e apenas 50 quilômetros entre eles. 2 colisões com o terreno. Se fosse um roteiro de Hollywood, ia parecer um exagero, né? Os relatórios finais apontam o mesmo elo nos 2 acidentes: CFIT, a sigla em inglês para voo controlado contra o terreno. Ou seja, o avião estava voando, estava sob controle, os motores funcionavam, tudo funcionava, mas a tripulação tomou decisões que violaram procedimentos estabelecidos de voo visual. A razão imediata? A baixa visibilidade. O segundo elo da corrente foi a falta de auxílio à navegação. Sem VOR, sem DME,
sem sistema de LS que guia o piloto, assim como trilhos invisíveis para um pouso sem visibilidade. Concórdia amanheceu envolta em sirenes, caminhões-pipa e uma multidão de curiosos. A banda que tocaria na inauguração da loja agora tocava marchas fúnebres. Jornalistas usavam telex e fax para mandar fotos chamuscadas aos grandes jornais. A festa virou um mutirão de reconhecimento de corpos carbonizados. Eu encontrei o nome dos dois sobreviventes em jornais locais depois de muita pesquisa, mas nenhuma notícia a mais. Então, Adão Almeida de Oliveira e José Carlos da Silva Reis, se vocês estiverem vivos ainda, se alguém conhecê-los e quiserem falar sobre esse acidente, entre em contato no e-mail pautas@aviõesemusicas.com. E o que mudou na prática depois? Então, o que foi que você notou de especial nesse caso? Não notei nada, o Lito explicou tudo. Foram várias coincidências. E você não notou sincronicidade alguma? Stamp, foram várias coincidências. Onde você viu sincronicidade? Tudo foi sincronicidade. Preste atenção nisso. Ou é coincidência ou é sincronicidade. Coincidência é uma coisa, sincronicidade é outra. Sincronicidade é propósito. Exatamente. Tá, mas fala logo onde está a sincronicidade na coincidência desse caso? No caso do Corinthians não houve nada demais. No caso do Botafogo houve. Porque tinha um propósito. Sim, ressaltar a coisa dos números 12 e 21. Você viu o nome dos únicos sobreviventes? Ah, não lembro. Deixa eu assistir novamente esse trecho do vídeo. Vai lá que eu espero. Os dois sobreviventes foram José Carlos da Silva Reis e Adão Almeida de Oliveira. Exatamente. Tá, não vi nada demais. Um se chamava Adão, é isso? Não. Fala logo, Stamp. José Carlos da Silva Reis tem 21 letras. Adão Almeida de Oliveira tem 21 letras. Caramba, Stamp, os dois únicos sobreviventes, cada um com 21 letras. 2 ou mais eventos podem coincidir de forma significativa para quem os vive. Os dois sobreviventes. Sincronicidade pura. E se bobear tem mais coisa ainda para se descobrir. Pesquisa, Stamp, pesquisa. Não, eu não vou pesquisar sobre isso. A minha área de atuação é a parte mística que envolve o Botafogo de futebol e regatas. Que alguém ligado à aeronáutica comece a sua própria busca. Porque a sua é provar que o futebol é só uma desculpa. E que o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.